Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu vou falar aqui de uma banda americana. Na verdade eles não eram exatamente americanos. Era um quinteto dos quais 4 músicos eram canadenses radicados nos Estados Unidos. E apenas um verdadeiramente americano. Mas gravaram um álbum lá nos Estados Unidos. Pelo selo Mainstream, que é um selo que ficou famoso aí por exemplo, ter a Janis Joplin no seu elenco. É uma banda que nem eles sabiam que essa banda tinha esse nome. Explico o porquê daqui a pouco. É o Stone Circus, uma banda que em 1969 gravou um álbum homônimo, que é esse aqui, com essa capa bem psicodélica aqui. Essa versão é pavorosa, infelizmente. A qualidade sonora dela é péssima e também nem encarte tem, só parece que é a contracapa e a capa. Então, tentar explicar a história dessa banda curiosa aqui. Então, o Stone Circus, na verdade, começou com outro nome, que era Funky Farm, e tinha ali o tecladista Jonathan Cain, que era meio que o líder do grupo, o baixista David Keeler, o baterista Mike Burns, o vocalista Ronnie Page, todos esses canadenses de Montreal, e mais um único americano, o guitarrista Sonny Haynes. Então, esse quinteto inicialmente atribuiu-se que eles eram da Califórnia, mas isso não é verdade. O próprio Jonathan Cain, em entrevistas posteriores, lembrou que eles estavam baseados em Nova York. E eles faziam um som psicodélico, francamente psicodélico, mas também com bastante toques de pop e alguma coisa de hard rock em algumas canções aqui, como eu vou comentar daqui a pouco. Então, esse quinteto, o tal do Funky Farm, gravou esse álbum em 1969 e o álbum foi lançado no mesmo ano. Mas, para surpresa da banda, ela foi renomeada sem o conhecimento deles. O próprio selo renomeou-os, rebatizou-os de Stone Circus. E quando eles viram o álbum em mãos, eles não conseguiam acreditar como é que a gravadora fez isso com eles. Se bem que, sinceramente, para mim, Stone Circus é um nome bem mais interessante do que Funky Farm. Mas eu creio que o grupo não achava isso, porque eles não gostaram nem um pouco. A reação deles foi bem frustrante. Eles se sentiram muito frustrados com esse rebatizamento aí. Mas vamos ao álbum então. Aqui temos 9 canções aqui e todas as canções são da autoria do grupo. A maior parte delas pelo Jonathan Cain. Então já começa com What Went Wrong, também uma faixa composta pelo tecladista. E aqui temos a influência, vejam só, de bossa nova. É quase que uma bossa nova isso aqui. A bateria bem característica da bossa nova, aquele balanço todo, aquele groove bem característico, uma música meio açucarada, mas bem interessante. Justamente por causa desses elementos de bossa nova incorporados aqui. Depois temos Adam's Lament, também do Jonathan Cain. Aqui é uma música um pouco mais pesada, um pouco mais pendendo para o hard rock, mas ainda com bastante elemento de psicodelia. Mr. Grey, que também é dele. Aqui já é uma balada, mas até meio puxado um pouco para o soul. Não é uma música soul, mas tem alguns toquinhos de soul aqui. E aqui o Ronnie Page mostra que ele é um cantor bem competente. Depois temos Blue Funk, mas não é um funk a música. E foi composta por um tal de Murphy. Eu não consegui descobrir quem é esse Murphy, apesar de exaustivas pesquisas na internet, mas ele deve ter alguma relação com a banda, porque tem outras canções aqui que é uma colaboração dele com algum outro membro da banda. Então Blue Funk, na verdade, começa mais como um rock convencional e depois é uma coisa meio estranha. Ele entra numa melodia meio de valsa, bem estranha, uma música meio vertiginosa, mas é interessante. Eu gosto de Blue Funk. Ela parece meio desconjuntada, mas só a primeira audição. Depois ela melhora bastante aos ouvidos.
Depois vemos a música, talvez a música mais açucarada de todo, bem pop psicodélico, meio Turtles, assim, pegando aquela veia meio Turtles, que é Carnival of Love, também do Jonathan Cain. Ele, ele monopolizou boa parte das canções aqui, digamos. E depois vem a minha canção preferida, que é Sarah Wells, também do tal do Murphy aqui. E aqui é uma psicodelia com um hard rock mais consistente. E eu gosto muito da letra dessa música aqui, que fala de uma mulher que era muito bonita, mas que ela tá ficando velha, tá perdendo a beleza e tá ficando alucinada, maluca com esse fato. E eles, o refrão aqui justamente é você tá ficando velha, Sarah Wells. É uma música que eu gosto bastante da guitarra aqui dessa música. É a mais psicodélica, acredito eu. Depois temos Inside Out Man. Aqui uma colaboração do Jonathan Cain com esse tal de Murphy, que eu não sei de quem se trata. Mas aqui é uma música mais até tendendo para o progressivo, para aquele pré-progressivo, com predominância de teclados aqui bastante fortes. E um vocal mais rasgado aqui também do Ronnie Page. Depois, outra colaboração do Jonathan Cain com o Murphy, que é Camino Real. Essa é bem hard rock. É aquele hard rock já pendendo para os anos 70. Isso aqui já aponta mais para o futuro, essa música do mais hard rock setentista. E termina com People I Once Knew, também do Jonathan Cain. Então, ou ele ou o tal do Murphy que escreveram as canções aqui. Os outros membros não contribuíram na composição das canções. Então, People I Once Knew começa com um diálogo ali que é o Ronnie Page que fala, meio falando sobre insônia, uma coisa meio sem pé nem cabeça, um diálogo, um monólogo meio sem pé nem cabeça, mas depois vem aí uma cama de teclados, uma faixa bem agitada, mas com predominância clara de teclados também. Pegando aí até um trecho, me lembro até alguma coisa do início do Deep Purple, quando o John Lord dominava a banda. E depois a música termina toda aquela tecladeira também, e daí ouve-se novamente um monólogo, ele se despede, good night, ele fala, e com isso o álbum se encerra. Um disco que não vendeu, apesar do selo mainstream ser conhecido, não vendeu praticamente nada, e logo ele foi aí, pouco depois do álbum ser lançado, a banda se separou. Todos aqui meio que entraram para a obscuridade, ninguém ficou assim relativamente famoso. O Jonathan Cain, ele se destacou bem mais tarde como compositor de trilhas sonoras. Mas todos voltaram para o Canadá, todos que eram canadenses retornaram ao Canadá depois que a banda se desfez. Então, uma faixa, um álbum intrigante e instigante. Tem seus defeitos, é claro, não é um álbum perfeito. Eu diria que Carnival of Love é açucarada demais, é muita sacarose pro meu gosto. Mas tem ótimos momentos. Sarah Wells, eu acho brilhante essa música aqui. E eu gosto de Blue Funk, também gosto bastante dessas duas. E What Went Wrong, apesar de ser baladinha também, é bem agradável. Então é um álbum que, para quem quer ouvir um som psicodélico, mas não de estourar os tímpanos, um psicodélico mais acessível, esse álbum é ideal para isso. Lembro vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.